Bom, na segunda questão, a informação é o seguinte: a figura adiante mostra uma vista superior de dois espelhos planos montados verticalmente, um perpendicular ao outro. Sobre o espelho OA incide um raio de luz horizontal no plano do papel, mostrado na figura. Calcule o ângulo formado pelo raio refletido e a normal ao espelho OB após a reflexão nos dois espelhos. Bom, a figura aqui traz o primeiro espelho, AO, o segundo espelho, OB. O raio luminoso está aqui, incide com esse ângulo e a questão informa que o valor desse ângulo é de 20 graus. Bom, para resolver essa questão, vamos trazer aqui esse desenho. Está aqui, certo? Bom, o ângulo alfa vale 20 graus. Isso aqui representa o primeiro espelho, esse aqui o segundo. E os pontos aqui aos quais ele se referiu: AO, OB. Tá aqui. O raio luminoso incide nesse primeiro espelho, certo? Ele vai ser refletido até incidir no segundo. Da lei da reflexão, nós sabemos o seguinte: o ângulo de incidência ele é igual a quem? Ao ângulo de reflexão. Perfeito. Aqui nós vamos desenhar também a normal. Normal a quem? Ao espelho AO. Certo? Está aqui. Essa linha é uma linha imaginária que vai nos auxiliar no estudo aqui. Aqui está a normal. Bom, a normal ela é sempre perpendicular a quem? A superfície do espelho. Isso significa que esse ângulo aqui, ó, azulzinho aqui, ó, vale 90 graus. É um ângulo reto. Bom, se eu tenho 20 graus aqui e da linha normal à superfície do meu espelho aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, significa dizer que esse outro ângulo, certo, vale quanto? Vale 70. Professor, não entendi. Bom, é o seguinte, vou chamar de ângulo X, certo? Então eu tenho que X mais alfa é igual a 90 graus. Ok. Porém, alfa eu sei que vale 20, certo? 20 quem? 20 graus. E isso aí é igual a 90. Bom, x então é igual a 90 graus menos 20. Ok, então x vale 70 graus. Perfeito. E aí, esse feixe luminoso, aqui nós temos o ângulo de incidência, aqui eu vou ter o ângulo de reflexão, certo? Isso aqui é igual ao ângulo de incidência e eles são iguais. Se eles são iguais, aqui também vale 70 e aqui, ó, eu tenho quanto? Eu tenho um ângulo também de 20 graus. Ok. Bom, isso aqui não está perfeito, o desenho está bem tortinho, mas vamos lá. Isso aqui, lá na questão, vocês conseguem enxergar melhor. Olha só, nós temos um ângulo reto, certo? Ou seja, esse ângulo aqui é de 90 graus. Voltando ao desenho, se esse aqui vale 90 graus e esse eu conheço e sei que vale 20, eu tenho que lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Bom, por que eu preciso saber disso? Para determinar o valor desse ângulo aqui, que eu vou chamar de y. Para entender melhor, como eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, eu posso escrever o seguinte. Bom, 90, que é esse ângulo aqui,
mais 20 mais y é igual a 180. Logo, eu tenho 90 mais 20, 110. Eu tenho que y é igual a 180 menos 110. Aqui também são graus. Perfeito. Logo, y vale 70 graus. Bom, se y vale 70 graus, vou colocar logo o valor dele aqui. E aqui eu tenho novamente a normal, a superfície do espelho. E essa normal é sempre perpendicular, assim como foi no primeiro caso. Vou desenhar aqui o ângulo reto. Bom, esse ângulo aqui vale quanto? Vale 90, o ângulo total, menos esse ângulozinho aqui, ó, que é de 70. Bom, eu posso afirmar que esse ângulo que eu vou pintar de amarelo vale quanto? 20 graus, certo? Se ele vale 20 graus, o raio que vai ser refletido pelo espelho OB forma com a normal ao espelho OB, um ângulo também de 20 graus. E essa foi a pergunta que foi realizada no início da questão. Resolvido, certo? Eu tenho como resposta, posso escrever aqui, ó, o raio refletido pelo espelho OB forma um ângulo de 20 graus com a normal. E está respondida a questão número 2. O importante aqui é lembrar da segunda lei da reflexão. Opa, ficou errado, deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Que diz o que? Bom, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Está respondida a questão. A terceira questão diz o seguinte: no relógio de ponteiros, cada número foi substituído por um ponto. Uma pessoa, ao observar a imagem desse relógio refletida em um espelho plano, lê 8 horas. Se fizermos a leitura diretamente no relógio, qual horário verificaremos que ele está marcando? Justifique. Bom, essa questão é muito semelhante àquela questão que foi resolvida em sala, que se refere ao nome da ambulância, o nome que fica ali na frente, que é escrito ao contrário. O fenômeno que explica isso é denominado de enantiomorfismo, que nada mais é que a inversão dos lados. É chamado assim porque quando se trata do estudo de imagens, nós já utilizamos a imagem inversa quando nos espelhos esféricos, por exemplo, nos espelhos côncavos, a imagem é formada de cabeça para baixo em relação ao objeto. Então, para não gerar confusão, ela é denominada dessa forma. Bom, para ilustrar o que ocorre de fato durante a formação dessa imagem, nós vamos aqui para um desenho, certo? Uma ilustraçãozinha que eu acabei de fazer. E aqui do lado direito nós temos o relógio sem número, só com os pontinhos, do jeito que foi citado lá na questão. Aqui nós temos um espelho plano, certo? Aqui está o lado opaco. E ao lado esquerdo a formação da imagem. Bom, aqui quem olha diretamente para o objeto percebe
que são 4 horas, na verdade, mas quem olha lá para a imagem, através do espelho aqui, ó, quem está olhando desse lado aqui, tem essa impressão, né, que na verdade são 8 horas. Esse fenômeno ele pode ser justificado pelo fato de que cada ponto da minha imagem, cada ponto que formou essa imagem, em relação ao espelho, ele é simétrico se comparado com o seu respectivo ponto lá no objeto, certo? Então, isso nos permite afirmar que, na verdade, o relógio está marcando 4 horas.